Olá, amigos do QG do Enem! Estamos aqui hoje por um motivo muito especial, para a aula de revisão dos conteúdos para o UERJ. Eu sei que você que não vai fazer o UERJ aí pelo Brasil e vai se preparar para o Enem, também vai ter uma grande possibilidade de rever aí grandes conteúdos que vão aparecer na prova do Enem. E hoje, gente, a gente reuniu aqui um time de feras do QG para te ajudar na sua preparação e para garantir o seu conceito A. Eu tenho certeza que depois dessa aula você vai se sentir muito mais preparado para encarar a prova amanhã. E para isso, a gente vai chamar aqui o nosso professor que vai iniciar a aula. Um professor de linguagens que sei que todos vocês já adoram, o nosso querido professor Rafael Torres. Chega aí, Rafa. Fala. Beleza, garoto? Tudo Vamos bem? arrebentar hoje, tá? Fala, Galera, rapaziada. Rafael tá preparadão aí? Vai lá pro seu posto. Amigos, ó, grande aula para vocês, que a gente arrebente aqui hoje e eu tenho certeza que essa revisão de conteúdos vai garantir o seu A amanhã. Valeu? Grande beijo aí. Tchau, tchau. Ótima aula. Fala, rapaziada, tranquilo? Tô contigo mais uma vez aí nessa oportunidade de véspera de UERJ. E a gente sabe que essa prova, com o passar do tempo, veio desenvolvendo um perfil. E esse perfil tem tudo para se manter mais uma vez e a prova se desenrolar da mesma maneira com que ela vem, na verdade, construindo enunciados e alternativas nos últimos anos. A gente vai aproveitar algumas questões no dia de hoje para dar uma olhada um pouquinho nesse perfil que a gente espera que a prova tenha. Vamos dar uma olhada no slide? Eu trouxe algumas questões aqui que ilustram aquilo em que eu acredito que funcione a estratégia da prova para esse domingo. A configuração espacial da cidade. A arquitetura consagrou o uso do termo forma urbana como meio de descrever a estrutura espacial da cidade. Tal descrição tem como ponto de partida o estudo morfológico dos elementos arquitetônicos que, articulados entre si, compõem a paisagem urbana. Os significados da forma urbana não estão, entretanto, disponíveis como dados da realidade física das cidades, ao contrário. São construídos, mas também desconstruídos e reconstruídos por um olhar culturalmente determinado. E existem muitas maneiras de ver a cidade. Não somos meros observadores do fenômeno urbano, mas parte dele. Sujeito e objeto aparecem mutuamente implicados, uma vez que as representações simbólicas derivadas da forma da cidade englobam e explicam também o observador. A forma da cidade não é algo imediatamente apreensível em sua totalidade. Multifacetada por natureza, a paisagem urbana oferece a cada instante, sempre, mais do que o olho pode ver, mais do que o ouvido pode escutar. Construímos aquilo que chamamos imagem ou representação da cidade a partir de uma série de fragmentos selecionados, voluntária e ou involuntariamente, envolvendo fatores subjetivos, como, por exemplo, lembranças individuais e a familiaridade estabelecida com determinados lugares. Imprevisíveis e intercambiáveis, os significados emprestados às formas são também mutantes ao longo da vida dos indivíduos. Volta para cá. Seguinte, em primeiro lugar, você precisa se recordar sempre de que a prova da UERJ é feita por uma tipologia textual bastante variada. Você tem poesia, você tem texto em prosa, você tem tirinha, charge, enfim. Todo tipo de texto pode ser contemplado por essa prova. Dessa maneira, fica a dica. Cuidado com a leitura desses textos no que diz respeito a uma interpretação que pode extrapolar, ultrapassar aquilo que o texto realmente deixa você ler. Muitas vezes na UERJ você fica entre duas, e muitas dessas vezes o conhecimento do seu mundo interfere na capacidade de selecionar por uma alternativa ou por outra. Então toma cuidado para não deixar que o texto seja substituído por uma impressão que é só sua. E a UERJ pode ter uma série de defeitos como prova, mas uma coisa que ela não tem e não mostra ao longo dos anos, e provavelmente amanhã também não mostra, é esse perfil de você ter que viajar demais para chegar ao que seria o gabarito. Então, vai com muita calma e vai muito atento a cada detalhe que o texto oferece. Se for poesia, pensando sempre nela como uma engrenagem. O último verso explica o primeiro verso explica o último. Sendo tirinha, charge, sempre atenção ao verbal e ao não verbal, que juntos compõem a estrutura da mensagem que a tirinha, que a charge querem passar, tá certo? Deixa eu dar uma olhada na primeira questão que eu trouxe. Algumas palavras são capazes de exercer o importante, porém menos frequente, papel coesivo de antecipar informações ainda a serem apresentadas pelo texto.
Essa propriedade é percebida no vocábulo destacado em, vem para cá, mecanismos coesivos, anáfora, catáfora. Não tem nenhuma adivinhação no que eu estou colocando. Isso faz parte do edital, está escrito. Aliás, a gente sempre recomenda, se a gente está falando de um concurso, seja ele de que tipo for, a gente tem que estar muito atento às regras de que esse concurso fale em seu edital, a fim de que a gente não estude nem a menos, nem a mais. Muitas vezes em vestibular se privilegia o acúmulo de conteúdo. E a gente que mexe com vestibular sabe, e você que faz uma porção de provas sabe, não tem nada a ver acumular conteúdo e de repente não saber qual é o perfil da banca. Então, na verdade, você tem gente que acumula informação, mas de repente uma informação inadequada ao contexto. Por exemplo, da questão. Deixa eu dar uma olhada. Quando ele fala em papel coesivo, presta muita atenção que a história da UERJ costuma privilegiar a retomada. Porém, propositalmente para essa aula, eu falo em antecipar. Lembrando que o edital fala em anáfora, e a gente sabe que no caso da anáfora, eu tenho a retomada de informações, e a gente tem a catáfora. E a catáfora, nesse caso, funcionando como antecipação. Só não esquece um detalhe. No edital, ainda aparece o termo deixis, que provavelmente, para muita gente, se tornou uma dúvida. O que a gente chama de deixis nada mais é do que uma estratégia coesiva, porém, que não pertence a um referencial textual, mas que aponta para algo que está fora do texto. Então, de repente, você liga para alguém, esperando uma pessoa em um determinado local, a pessoa não chegou, e aí, no momento em que você percebe que ela não está chegando, não chegou ainda, você liga e pergunta, ué, onde é que você está? Estou esperando. Aí a pessoa, estou aqui. Você concorda que a frase "estou aqui" é insuficiente para determinar o local, já que esse aqui pede uma informação? Essa informação não está no texto. No caso de uma ligação, está fora do texto. O texto não permite o entendimento do que se trata. Essa coesão é chamada de esofórica e o termo chamado de termo deítico. Então, a prova, sim, está habilitada a cobrar de você o seguinte, um termo que não tenha um referencial interno, mas tenha um referencial externo ao texto. E dessa maneira, fica atento, porque de repente pode ser a ocasião dessa prova de agora. Mas vamos voltar para o enunciado. Papel coesivo de antecipar informações ainda a serem apresentadas pelo texto. Essa propriedade é percebida no vocábulo destacado em. Aí você tem tal descrição tem como ponto. B, a forma da cidade não é algo. C, não somos meros observadores. D, construímos aquilo. Você repara pelas alternativas que na C, algo parece fugir um pouco do circuito, na medida em que se trata de um verbo. Volta para cá. E sendo um verbo, a probabilidade de retomada é menor. Eu estou falando simplesmente da ação ou do estado impregnado nesse verbo. Agora, continua comigo. Se você analisar a A, a B e a D, você vai ver que essas formas têm mais a cara, sim, de trabalhar com informações do texto, ou seja, retomando e antecipando. E aí você repara que na A tem tal descrição e na B a forma da cidade não é algo. Deixa eu voltar e a gente analisar que tal descrição está fazendo a retomada de uma informação que tinha sido colocada antes da expressão tal descrição aparecer. E você, ao longo do texto, continua a perceber que volta e meia isso é trabalhado, como, de novo aqui, ó, a forma da cidade não é algo imediatamente apreensível. O somos, a gente viu que como estrutura verbal tende a fazer menos esse trabalho, e aí você repara no aquilo. Construímos aquilo que chamamos imagem ou representação da cidade. Ou seja, se a gente voltar para a questão, você vê que ele fala do papel coesivo de antecipar informações ainda a serem apresentadas e dos termos que a gente tem em destaque. O único que consegue fazer esse papel, e por isso o gabarito, é a letra D, construímos aquilo. Por que a minha aposta? Ao longo da história, questões de coesão trabalham principalmente a retomada
e não a antecipação. Eu quero ver o dia em que apareceu uma estrutura parecida com essa, os candidatos vão ter muito mais dificuldade do que normalmente eles teriam em processo de retomada. Então, fica ligado nisso, porque pode ser a ocasião. E lembrando sempre, retomadas e antecipações, estratégias coesivas com o que a UERJ trabalha com frequência, tudo bem? Seguindo, deixa eu dar uma olhada na segunda questão que eu trouxe sobre o mesmo texto. Na defesa de um posicionamento, são inúmeras as estratégias a partir das quais um autor pode legitimar suas ideias, inclusive contando com a possibilidade de combater discursos alheios ou consagrados como verdades inquestionáveis. O trecho que melhor exemplifica esse procedimento é, preste atenção, essa prova da UERJ foi conhecida durante muito tempo como a prova da interpretação. O problema de chamar essa prova de interpretação é um só, a maneira com que você concebe interpretação. Isso preocupa bastante. Durante muito tempo, a interpretação se baseou em coisas como adivinhar a intenção do autor, de repente cogitar aquilo em que ele havia pensado na hora de construir o texto. Se de repente uma prova ou outra isso ainda acontece, no caso da UERJ em especial, esquece, a frieza é a melhor maneira de lidar com as questões que vêm por aí. E no caso de uma questão semelhante a essa, que é uma questão falsamente interpretativa naquela concepção antiga, você tem que tomar cuidado porque o próprio enunciado, às vezes, oferece mecanismos pelos quais você consegue chegar ao gabarito. Então, concentra numa coisa. Amanhã, se a questão tiver um perfil interpretativo, pelo menos interpretativo como a gente normalmente concebe, pensa nessa interpretação como algo que de repente está atrelado, está associado a etapas. E o destaque de certos termos dentro do enunciado, esse destaque pode ser decisivo para as tuas pretensões. Deixa eu dar uma olhada nesse enunciado em especial. Ele fala, por exemplo, a respeito de legitimar ideias, e depois ele diz que pode-se contar com a possibilidade de combater discursos alheios ou consagrados como verdades inquestionáveis. Ou seja, o enunciado está dizendo que uma das estratégias argumentativas com que se pode contar é pegar algo que é considerado como intocável e mostrar que, na verdade, pode sim sofrer algum tipo de contestação. Em que alternativa isso fica mais claro? Deixa eu dar uma olhada, segue para as alternativas comigo. O trecho que melhor exemplifica esse procedimento é a letra A. A arquitetura consagrou o uso do termo forma urbana. E quando a A fala que a arquitetura consagrou o uso do termo forma urbana, não entrou em juízo de valor nenhum. Está falando a respeito da arquitetura e da maneira com que ela enxerga uma expressão, ok? Então eu ainda não tenho questionamento que me sirva, que me funcione de resposta. Seguindo letra B, envolvendo fatores subjetivos. Também me parece uma estrutura do texto que fala a respeito da natureza de determinada observação. Voltando para cá, fica atento, porque de repente você tem informações parecidas com questionamento, com contestação, mas não são propriamente dito, tá ok? Agora, voltando, dá uma olhada para C. Não somos meros observadores do fenômeno urbano. Já tem uma palavra que poderia chamar a sua atenção logo num primeiro momento, que é a palavra meros. E quando você pensa numa palavra como meros, talvez você já cogite a hipótese de não é só isso, não se restringe a esse ponto. O mero tem muito a ver com uma limitação em relação a algo que de fato poderia ser mais intenso, mais avançado e por aí vai. Será que poderia ser essa? Deixa eu dar uma olhada de novo em como o texto coloca esse tipo de construção. Ele fala do uso do termo forma urbana como meio de descrever a estrutura espacial, fala do estudo morfológico dos elementos arquitetônicos, fala que os significados da forma não estão, entretanto, rapaziada, foco no conector. Toda vez que você perceber dentro do texto alguma quebra como essa, muito provavelmente isso pode ajudar a orientar a uma leitura muito mais fluida, muito mais suave. O problema de textos em prosa, aproveitando o ensejo, é bom comentar para amanhã, é que a gente vai empurrando o texto com a barriga. E jura que em algum momento ele vai começar a fazer sentido.
Acaba que termina o texto, faz sentido nenhum, e você jura agora que as alternativas vão dar conta. Muito cuidado para não sair do texto sem esse eixo central definido, sem essa leitura prévia muito bem fechada semanticamente, tá ok? Mas segue comigo. Os significados da forma urbana não estão, entretanto, disponíveis como dados da realidade física. Ao contrário, são construídos e também desconstruídos e reconstruídos por um olhar culturalmente determinado. Então, vê se você entende. O texto está falando a respeito de uma construção urbana física. E ele depois diz que a cultura interfere nessa construção. Por isso, fecha comigo, não somos meros observadores do fenômeno urbano. Por que eu digo que não somos meros observadores? Porque eu quero desconstruir aquela leitura sobre a cidade como algo somente físico. Deixa eu dar uma olhada no enunciado de novo, para ver se bate com a nossa necessidade. Não somos meros observadores do fenômeno urbano, combater discursos alheios ou consagrados como verdades inquestionáveis. Cadê essas verdades inquestionáveis? São aquelas verdades com as quais o texto começou. Por isso, mais uma vez, repetindo, o enunciado vai dar o encadeamento completo do que você precisa para poder chegar à alternativa. E vamos lá, fecha comigo. Tal descrição tem como ponto de partida o estudo morfológico. Então você vê, a letra D, ela está na mesma frieza, está na mesma percepção de cima que as outras. E por isso, não seria com ela que a gente poderia ficar. Diante de todo o cenário que a gente construiu, fecha comigo no slide para a gente concluir aí o gabarito. A gente fecha com a letra C. Na verdade, esse momento de resolução de questão, ele é muito mais um momento de fixação de modelo de prova. Chamar atenção para algumas coisas para a gente concluir essa primeira parte. Eu estou falando de um enunciado que historicamente tem 2 parágrafos, sendo que o primeiro parágrafo funcionando como um belíssimo, perfeito contextualizador do segundo. Já aconteceu de uma vez ou outra o primeiro parágrafo iludir ou, no mínimo, tirar a atenção do cara? Sim. Entretanto, fica atento, porque muitas vezes esse primeiro parágrafo vai dando a deixa para que o resultado seja alcançado. Outro detalhe importante, sendo uma prova objetiva, a gente tem que ficar muito atento porque, e parece óbvio que eu vou falar, mas na prática acaba não sendo, uma das alternativas é a correta. Aí você vira para mim e fala, Rafael, eu acordei essa hora no sábado para você dizer para mim que uma das 4 é correta. Porque, bom, poderia ter dormido, não saber disso, porque já estava sabendo. O que você às vezes esquece é só uma coisa. A sua resposta, na sua mente, sobre aquela questão, pode ser muito melhor do que as que a prova disponibiliza. Mas você só pode contar com as da prova. Muito cuidado, por exemplo, quando a gente entrar no mérito de figuras de linguagem. A gente sabe que, historicamente, a UERJ trabalha com figuras, muitas vezes fazendo com que você tenha que optar pela mais específica. Agora, fica atento. Muito se fala sobre cai metáfora pra caramba. E muitas das vezes o gabarito é metáfora. Cuidado. O fato de muitas vezes ter sido gabarito não garante absolutamente nada em relação à prova de amanhã. Então esteja atento. Se houver mais de uma figura, de repente o enunciado está focando em um detalhe e você está olhando só para as figuras. Se de repente a questão estiver cobrando realmente só a figura, você pode ver entre uma geral e uma específica. E de repente essa mais específica acaba entrando como uma boa estratégia de gabarito, de resolução de questão. Então, mais uma vez, falando de conhecimento de mundo, como a gente conversou, falando de alternativas divididas ao meio, e nessa aula de hoje você ouve mais um pouquinho a respeito disso, e uma série de outras estratégias com que a UERJ historicamente conta para te deixar entre duas. Então, o cenário em linguagens é mais ou menos o mesmo. 4 alternativas, 2 eliminadas com alguma facilidade, você ficar entre 2. Ficando entre 2, sabendo que algum detalhe não foi percebido e você vai travar ali, segura, vai fazer alguma outra questão, depois você volta. O que não dá é para você perder tempo nessa questão, porque dali você de repente não sai, pelo menos por um tempinho. E aí você vai, se descontextualiza, faz uma outra questão e volta. Conhecimento de mundo, geral versus específica.
A descontextualização, que muitas vezes te faz achar que não voltar ao texto é possível. Cuidado com esses padrões de erro, tá certo? E eu termino a minha parte nessa aula esperando ter colaborado humildemente aí para o seu sucesso, te desejando todo o sucesso do mundo amanhã e a tranquilidade que você precisa para fazer a melhor prova, tá certo? E eu tenho um orgulho absurdo de chamar agora... Lúcia Débora, vem para cá. Ah, garoto! Que bom, né? Que maravilha. Demorou, mas foi. Ô, parceirão, grande aula, grande aula. Obrigado. Beijo. Vai com Deus, querido. Esse é o Rafael Torres, não é pouca coisa não, hein? Já começou com tudo em cima, né? Já começamos com 1000 dicas, totalmente focadas no estilo da prova da UERJ. E agora a gente vai dar sequência a isso. Tá animado? Tá acordado? Já pediu alguém para trazer um café para você? Mãe, tal, me arruma um café. Chama ela para assistir. Afinal de contas, é sempre muito bom a gente poder aprender um pouquinho mais. Então chama a galera para assistir, mas não sai daí não. Pede para trazer teu café da manhã ali, ó. Vai só ali cafezinho, sanduichinho, sei lá o quê. E a gente vai desenvolvendo aqui. Porque hoje é uma maratona maravilhosa. Maravilhosa. Com a diferença das outras maratonas que no final todo mundo chega lá e chega bem. Pronto? A gente vai hoje... fiéis assim ao nosso tema do aulão, que é o aulão Foca na UERJ, mas que está homenageando o aniversário de 450 anos do Rio de Janeiro. A gente trouxe textos que, né, o tempo todo vamos passear pelo Rio de Janeiro, não só em linguagens, tecnologias, mas nas outras áreas também. Vamos passar por tudo isso e lembrar do Rio de Janeiro de outras eras, lembrar de algumas características. Você sabia, por exemplo, que a cidade do Rio de Janeiro já foi também um estado, né? Sabia disso? Sabia que a cidade do Rio de Janeiro já foi o estado da Guanabara? Sabia disso? E depois, no tempo, porque era o Rio de Janeiro, quando foi Distrito Federal, foi capital do país, depois que deixou de ser a capital do país, quando a capital mudou para Brasília, ficou aquela situação. E aí o que acontece com o Rio de Janeiro? Bom, o que foi Distrito Federal não pode agora pegar e perder essa majestade. Tem que se resguardar. E aí o Rio de Janeiro virou uma cidade-estado. A cidade do Rio de Janeiro, cujos limites coincidiam exatamente com os do estado da Guanabara. E é por isso que talvez você ouça falar que alguém nasceu no estado da Guanabara e o pessoal da família, ou fala assim, mas onde é esse estado da Guanabara, afinal? É aqui, é exatamente aqui, só que um dia isso acabou. Um dia houve a fusão entre o estado da Guanabara e o Rio de Janeiro. E você pode se perguntar, peraí, Lúcia, só um instantinho para eu entender, isso é aula de história, de geografia ou de linguagens? Bem, isso é o UERJ, né? O UERJ é tudo. Então, um pouquinho de cada coisa, mas é de linguagem sim, porque a gente vem com 2 textos deliciosos. Um de Vinícius de Moraes, o bom e velho poetinha, e outro de Aldir Blanc, Moacir Luz e Paulo César Pinheiro. Então, ambos tematizando o estado da Guanabara. Vamos dar uma olhadinha nesses textos? Então, olha lá. O primeiro texto é o Estado da Guanabara. Um repórter me telefona, eu ainda meio tonto de sono, para saber se eu achava melhor que o Distrito Federal fosse incorporado ao estado do Rio de Janeiro, consideradas todas as razões óbvias, ou se preferia sua transformação no novo estado da Guanabara. Sem hesitação, optei pela segunda alternativa. Não só porque me parece que o Distrito Federal constitui uma unidade muito peculiar dentro da federação, como porque vai ser muito difícil a um carioca dizer que é fluminense, sem que isso importe em qualquer desdouro para com o simpático estado limítrofe. O negócio é mesmo chamar o Distrito Federal de Estado da Guanabara, que não é um mau nome, e dar-lhe como capital o Rio de Janeiro, continuando os seus filhos a se chamarem cariocas. Imaginem só chegarem para a pessoa e perguntarem de onde ela é, e ela ter de dizer, sou guanabarino ou guanabarense.
não é de morte. Um carioca que se preza nunca vai abdicar de sua cidadania. Ninguém é carioca em vão. Um carioca é um carioca. Ele não pode ser nem um pernambucano, nem um mineiro, nem um paulista, nem um baiano, nem um amazonense, nem um gaúcho. Enquanto que, inversamente, qualquer uma dessas cidadanias, sem diminuição de capacidade, pode transformar-se também em carioca, pois a verdade é que ser carioca é, antes de mais nada, um estado de espírito. Pois ser carioca, mais que ter nascido no Rio, é ter aderido à cidade e só se sentir completamente em casa em meio à sua adorável desorganização. Pode-se lá chamar um cara assim de guanabarino? Então, gostou do texto? Gostou do texto? Ele é do velho poetinha, né, Vinícius de Moraes. E é importante a gente, antes de dar uma olhadinha na questão, identificar algumas coisas muito interessantes aqui. Primeiro, esse texto, a gente aqui vai fazer uma questãozinha, né, focada no texto, por causa do nosso tempo, mas, na verdade, esse texto daria margem para explorar uma série de coisas. E uma das coisas que aparece com muita frequência na UERJ é a discussão a respeito da variabilidade linguística. Então, você perceber os graus de formalidade com que as declarações são feitas e o tipo de linguagem que é selecionada pelo enunciador em função também, muitas vezes, do seu interlocutor. Então, aqui tem algumas marcas de descontração que são inegáveis. Quando ele diz, não é de morte, não é isso que ele diz? Não é de morte. Um carioca que se preza nunca vai abdicar de sua cidadania. E aí depois ele vai marcando em alguns momentos essa presença mais tranquila, mais descontraída do vocabulário, tá certo? Apesar de ser um texto que compõe uma crônica e que vai colocar o ponto de vista do autor, mas ele faz isso com relativa descontração, sem descuidar da linguagem, mas usando aqui e ali um vocabulário ou outro que marca essa relação mais pessoal com o interlocutor, no caso, ou com o leitor também, né? Muito bem. Outra coisa que eu queria marcar aqui, que é importante também para a nossa UERJ, o conceito de polifonia. Você já ouviu falar nisso? Poli significa muitas, fono significa som ou, aqui no nosso interesse, vozes. Polifonia significa muitas vozes presentes no texto. Nem sempre são tantas assim. Aqui a gente consegue observar pelo menos mais de uma. Porque a gente tem a voz do enunciador, que é o cronista, ele vem marcando aí a primeira pessoa desde o início, eu ainda meio tonto de sono, para saber se eu achava melhor. Ele vem, me parece, e observem as marcas linguísticas de, vou marcar aqui para você, o me parece, cadê a canetinha? Vamos lá pro vermelhinho e eu vou marcar aqui para você, me parece, saiu. Eu, que mais? Negócio é mesmo, pronto, aqui a gente já tem algumas marcas de primeira pessoa que identificam a subjetividade. Marca de subjetividade que caracterizam a voz do enunciador. Aí mais adiante, no finalzinho desse primeiro parágrafo, ele diz, imagine perguntar para a pessoa, chegar para a pessoa e perguntarem de onde ela é e ela ter de dizer, sou guanabarino ou guanabarense. Olhem as aspas, por favor, marcando a presença de uma outra voz. Atenção, o recurso das aspas já foi gabarito de uma questão que pedia na UERJ para você dizer que recurso linguístico demarcava a presença de uma outra voz. Como é que você sabe que aquilo que está sendo dito não está sendo dito pelo enunciador principal e sim por uma outra voz que se associa? Aqui, no caso, as aspas. Tá certo? Então, lembrar disso. E ficar atento
a essas marcas de informalidade que eu falei. O pode-se lá, o negócio né, não é de morte. Sempre um tom mais descontraído que caracteriza o gênero crônica. Porque o gênero crônica sempre tem essa proximidade e ele é cotidiano, ele coloca algum problema cotidiano, algum tema assim, e ele procura se aproximar do leitor selecionando um vocabulário mais descontraído. Vamos dar uma olhada. Antes de fazer a questão, vamos dar uma olhada no segundo texto, tá? O texto se chama Saudades da Guanabara e é de Aldir Blanc, grande compositor que você conhece de tantas canções, como Bêbado e Equilibrista, por exemplo, em N parcerias com João Bosco, mas que também é muito parceiro de Moacir Luz e Paulo César Pinheiro. E essa é uma canção. E aí, vamos lá, né? É Rio de Janeiro, não tem Rio de Janeiro sem samba. Então, solta o som aí, DJ, pra gente poder acompanhar isso. Vamos lá. Eu sei que o meu peito é uma lona armada, nostalgia não paga entrada, circo vive é de ilusão. Chorei, eu chorei com saudades da Guanabara, refugindo de estrelas claras, longe dessa devastação. E então armei piquenique na mesa Prestando do atenção imperador, às expressões destacadas. e na vista chinesa solucei de dor pelos crimes que rolam contra a liberdade. Reguei o salgueiro pra muda pegar outro alento e plantei novos brotos no engenho de dentro, pra alma não se atrofiar. Brasil, tua carinha é o Rio de Janeiro, 3x4 na foto e o teu corpo inteiro precisa se regenerar. Olha aí. Brasil, oh meu Brasil. Tira as flechas do peito do meu padroeiro, Que São Sebastião do Rio de Janeiro ainda pode se salvar. Brasil, oh meu Brasil, tira as flechas do peito do meu padroeiro, que São Sebastião do Rio de Janeiro ainda pode se salvar. Beleza, né? Acompanhou aí bonitinho? Viu as expressões destacadas? Observou que essas expressões identificam locais do nosso Rio de Janeiro, né? Vou aqui marcar uma corzinha maneira. Locais, olha só. Tudo bem, Guanabara, tranquilo. Agora, Mesa do Imperador e Na Vista Chinesa, Solucei de Dor. São locais aqui perto da Floresta da Tijuca, naquele complexo todo. O Salgueiro, onde tem a escola de samba do Salgueiro, né? Acadêmicos do Salgueiro. Para Muda, quem não sabe, a Muda é um bairro também ali, meio Tijuca, meio usina, meio, né, subindo para o alto. Engenho de Dentro, outro bairro. Para a alma não se atrofiar. Olha que coisa mais linda você fazer um jogo como esse. Reguei o Salgueiro, que é também uma árvore, né? Para Muda pegar outro alento. E aí a gente tem esse jogo maravilhoso do salgueiro, a árvore, com a muda da planta, e ao mesmo tempo com os bairros, ambos ali na região grande da Tijuca. Então, o Aldir Blanc, detalhem, Aldir Blanc mora por ali, pela Muda, né? Frequentador ali dos bares, dos restaurantes, e com outros grandes nomes aí, Luiz Fernando Veríssimo, outras figuras incríveis. Então, ele vai passando pelos bairros do Rio de Janeiro e identificando cada um desses. Tá certo? E ele vai fazendo, se você marcar no mapa, é uma costura louca que ele faz de parte a parte. E ainda deixa essa mensagem aí positiva. Brasil, tira as flechas do peito do meu padroeiro, que São Sebastião do Rio de Janeiro ainda pode se salvar. Vamos olhar a questão, depois eu volto ao texto. E lembrando que esse texto se chama Saudades da Guanabara. Então, a saudade lá de um outro tempo em que havia a Guanabara. Hoje a gente tem a Baía de Guanabara, mas não mais o estado. Vamos dar uma olhada na questão?
O estado da Guanabara deixou de existir em 1975, quando enfim foi feita a sua fusão com o estado do Rio de Janeiro. Nem eu, nem o Torres éramos nascidos nessa época, mas a gente leu, a gente sabe essa história, né, Torres? Quando enfim foi feita a sua fusão com o estado do Rio de Janeiro, cuja capital, Niterói, perdeu o posto para a cidade do Rio de Janeiro. Sorry, Nikiti. Os nascidos na cidade denominam-se cariocas. Ao percorrer toda a cidade e seus arredores, por meio da menção a lugares e bairros, palavras em destaque no texto Saudades da Guanabara, o eu lírico busca a aproximação com o seu município. Assinale a alternativa em que o trecho extraído do texto de Vinícius de Moraes ilustra melhor tal vínculo. Só um instantinho para eu te dar uma dica importante. Esse jogo que a gente preparou aqui para você tem muito a ver com a UERJ. Dá um texto, dá outro texto e a questão pede exatamente o diálogo entre esses textos. E aí você precisa ter lido. Não tem jeito. O que você pode fazer para facilitar um pouquinho a sua vida, às vezes é dar uma olhada no enunciado rápido e depois fazer uma leitura, digamos, mais focal daquilo que, já pensando naquilo que será pedido. Então vamos voltar para as opções? Ele quer aquele trecho em que Vinícius de Moraes ilustra esse vínculo de que o Aldir Blanc também, e os seus parceiros, também construíram e demonstraram em Saudades da Guanabara. Um carioca é um carioca. Isso é bonito, né? Até porque o carioca se define por si próprio. Então, incrível. Mas será que é essa? Ninguém é carioca em vão. Beleza, para ser carioca tem que ter motivação, mas será que isso aí, sozinho, ilustra o vínculo? Eu deduzo que se ninguém é carioca em vão, tem que ter vínculo, mas isso ilustra o vínculo? Olha aí o detalhe, hein? Olha o detalhe. O Distrito Federal constitui uma unidade muito peculiar dentro da federação. Aí é aquela opção, tipo, nada a ver. Parabéns, e daí, mas não se relaciona à ideia do vínculo. E a última, pois ser carioca, mais que ter nascido no Rio, é ter aderido à cidade. Eu queria chamar a atenção para esse vocábulo, aderir. Ele é exatamente a expressão do vínculo, né? Do vínculo de que se fala. Quem é carioca porque se colocou como tal, porque aderiu à cidade. Tanto que ele diz, um carioca só pode ser um carioca. Agora, qualquer outra pessoa de qualquer outro lugar pode se tornar carioca. O carioca nunca será eles, mas eles podem se tornar cariocas. Por meio do quê? Do vínculo. Então a palavra aderir é a palavra-chave. Traz essa semântica de prender, de grudar e dá a ideia do vínculo. Vamos marcar essa opção aí? Tá bonita? Vamos para outra questão. Ao apresentar o Rio de Janeiro, o poeta conjuga visões diferentes sobre a cidade. Assinale a alternativa em que o trecho transcrito e a justificativa apresentada estão em perfeita consonância. Então, olha atenção, visões diferentes. E aí ele assinala isso, mas ele quer um trecho transcrito e a justificativa em consonância, com ideia de acompanhar e som do som, então consonante, aquilo que está harmonizado. Se fosse música, seria um acorde perfeito. Vamos olhar as opções, lembrando sempre que esse tipo de construção na UERJ pode apresentar a primeira parte correta, a segunda correta e não tendo nada a ver com o que foi pedido, ou a primeira correta e a segunda errada, ou vice-versa, você tem que ir analisando. Então, Brasil tira as flechas do peito do meu padroeiro, representa uma alusão ao Cristo Redentor e às populações indígenas que habitavam a costa no período colonial. Atenção, para quem não conhece o Rio de Janeiro direito, acho que o Cristo Redentor é o padroeiro do Rio de Janeiro, tá aqui a pegadinha, né? Falou do padroeiro, falou do Cristo Redentor, que é um grande símbolo, a pessoa pode achar que tem a ver. E como se falou de flechas, se falou das populações indígenas. Só que tira as flechas do meu padroeiro, só que isso primeiro não é correto. O Cristo Redentor já não é o padroeiro do Rio de Janeiro. Aí as flechas até lembram os indígenas, podem lembrar, mas o Cristo Redentor não, então chuta essa para longe. Com saudades da Guanabara, refugindo de estrelas claras, longe dessa devastação. Reflete um cenário de contraste entre uma situação negativa do passado e a situação atual. Quer marcar?
Quer marcar? Tá louco pra marcar? Ê, beleza, acertei. Não. Por quê? Porque, olha só, negativa do passado e situação atual. Meu amor, a gente normalmente não tem saudade do que foi ruim, não. A gente tem saudade do que foi bom. Então, fica ligado aqui, porque é um contraste entre uma situação negativa e uma positiva, só que a negativa não é do passado e a positiva atual não. É bem o inverso. Então, fora com a B. Brasil, tua cara ainda é o Rio de Janeiro, 3x4 na foto e o teu corpo inteiro precisa se regenerar. Sugere que o Rio representa o Brasil. Tua cara ainda é o Rio de Janeiro. A cara do Brasil. Opa, então isso aí tá legal. Sugere que o Rio representa o Brasil. 3x4 na foto e o teu corpo inteiro precisa se regenerar. Mas o que a imagem da cidade... Perdão, esse o não, mas que a imagem da cidade não representa a realidade. Aquele ozinho tá fora, tá? Tá demais. Mas que a imagem da cidade não representa a realidade. Realmente, a realidade não é representada pelas belezas que a gente vende para o exterior. Gostei dessa aqui, hein? Mas eu vou olhar, porque eu não sou boba nem nada, eu vou olhar. Que São Sebastião do Rio de Janeiro ainda pode se salvar. Resgata o mito sebastianista herdado dos portugueses, colocando a religião como caminho de salvação para a cidade. Olha, eu não quero discutir religião de ninguém, nem ofender ninguém. Mas não é isso que o texto está dizendo, não, que a religião é o caminho de salvação. E mais, São Sebastião do Rio de Janeiro faz uma referência ao padroeiro da cidade, São Sebastião, que não é exatamente, não corresponde ao tal mito sebastianista do rei que vai voltar e vai salvar todo mundo. Isso é outra história. Então, essa não nos serve. Vamos ficar com a letra C e vamos deixar aqui para todo mundo uma super mensagem, que é a seguinte: tantas notícias de violência, tanto problema acontecendo, a gente tem que pensar pelo positivo e ficar com essa ideia de Brasil, tira as flechas do peito do meu padroeiro, que São Sebastião do Rio de Janeiro ainda pode se salvar. E você também tá salvo, meu filho, fazendo esse aulão no QG do Enem, não pode ter melhor salvação. Um beijo muito grande e a gente vai dar sequência. Quem é que vem aí na nossa sequência maravilhosa? Intervalo. E daqui a pouco tem muito mais. Beijo, boa sorte, tranquilidade amanhã, tá?